queridos! Que bom que você veio! O nosso culto, hoje, culto especial de Páscoa, começa em alguns instantes. Mas antes, eu peço a sua atenção para as programações que vão acontecer ao longo dessa semana. E a primeira programação dessa semana acontece na terça-feira, os nossos grupos pequenos, a partir das 7h30 da noite. Você pode conferir os endereços no nosso aplicativo ou com o seu líder. Venha vivenciar esse momento de comunhão, oração com os nossos irmãos. Nessa quinta-feira, às 19h30, aqui na igreja, nós teremos o nosso encontro de casais. Então você, casal, namorado, noivo, está convidado para estar aqui com a gente quinta-feira na igreja, tá bom? Te espero aqui. Atenção jovens, fique atento ao grupo de WhatsApp e às redes sociais do Conexão Jovens para saber a programação que vai ter nesse sábado. Se você tem vontade de aprender mais sobre a Palavra de Deus, eu te convido para participar da nossa EBD no próximo domingo às 9 horas da manhã. Nós temos classes para todas as idades. Venha participar! E ainda no domingo, às 18 horas, nós temos nosso culto de adoração. Continuaremos com a série Ressurreição e seus impactos na vida diária. Traga sua família e venha participar desse momento de comunhão e adoração ao nome do nosso Deus. Se você deseja um aconselhamento do nosso pastor, você pode agendar uma visita com a nossa secretária Jucimara. Você que tem o interesse de conhecer mais sobre os princípios bíblicos dessa igreja e se tornar um membro dela, eu te convido no próximo domingo a fazer parte do Catecúmenos. A nossa turma começa no próximo domingo. Se você tem interesse, é só falar com a secretaria da igreja e dar o seu nome. E essas são as programações que vão ocorrer durante essa semana. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja saber mais, acesse nosso aplicativo ou as nossas redes sociais. Desejo a todos vocês um ótimo culto e feliz Páscoa. Agora sim. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Hoje é um culto especial, é um culto que nós celebramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês do livro de João, capítulo 17, se vocês puderem abrir, 17, do 1 ao 2. João 17, do 1 ao 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse ao Pai: É chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Amados, nesse momento aqui, Jesus, ele estava muito próximo do momento da crucificação. Então ele faz essa oração e através dessa oração nós podemos entender qual o verdadeiro motivo por que Jesus fez todas essas coisas. Porque apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que ele suportaria por mim e por você naquela cruz, ele tinha um motivo, e esse motivo era que ele seria glorificado pelo Pai e o Pai seria glorificado por ele. Amados, que amor é esse? Que amor é esse maravilhoso que fez com que Cristo suportasse toda aquela dor ali na cruz por nós? Que amor é esse que nos traz vida? Que amor é esse que nos faz estar aqui nessa noite para adorar, para glorificar o teu santo nome? Amados, esse amor, ele é incomparável, esse amor, ele é imensurável. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós não temos como pagar esse preço, mas nós podemos viver uma vida de gratidão ao Senhor, viver uma vida de adoração, viver uma vida de quebrantamento e uma vida aos pés do Senhor. Então eu te convido nessa noite para adorar esse Deus maravilhoso, para adorar esse Cristo que foi morto, mas ressuscitou e ele vivo está. Amém? Agora, durante um momento de invocação, quero pedir para o nosso irmão diácono Fernando Lascal a nos conduzir a uma oração de invocação e depois nós iremos adorar ao Senhor. Senhor Deus, nosso único e suficiente Senhor das nossas vidas, aquele que veio a essa terra com o plano perfeito criado por Deus na eternidade, aquele que aqui se entregou, desceu da sua glória, aqui se fez homem, sofreu como nós, sentiu como nós, mas perfeito se entregou como cordeiro mudo, Senhor, foi para a cruz em nosso lugar.
e fez a obra perfeita em nossas vidas. E por isso, Deus, aqui diante da tua igreja, eu chamo a tua presença, Deus, porque sabemos que a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Estarei contigo até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. E também a tua palavra diz em João 4:23 que chegará o dia, e já chegou, em que Deus procurará adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Ah, Senhor, sê no nosso meio, sê conosco, nos ajuda a ser adoradores em espírito e em verdade do Senhor. Nos ajude a brilhar a tua luz em todos os lugares onde estivermos, onde estiver a planta dos nossos pés, que as pessoas vejam a tua glória através de nós. Mas não que nós estejamos ali porque nós podemos ou somos capazes, mas porque o Senhor precisa crescer para que nós diminuamos, porque o Senhor é a única razão de estarmos vivos, estarmos de pé, estarmos aqui, Deus, para adorar o teu nome. Eu te peço, Jesus, ser conosco todos os dias, mas hoje em especial em que celebramos a tua ressurreição, o dia em que o Senhor venceu a morte, o dia que o Senhor trouxe para nós o privilégio de termos um relacionamento contigo. Nos dá, Senhor, nos dá a graça mais um dia de vivermos na tua presença, de sentirmos aqui no nosso coração, dentro de nós, que não há outro Senhor, só há um Deus a ser adorado em toda a terra. Que o Senhor seja adorado aqui e em todos os lugares a qual se diga o nome de Jesus Cristo. Eu oro assim agradecido, Pai, com o coração feliz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se coloque de pé para nós louvarmos ao Senhor. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe amar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar.
nosso momento de confissão de pecados. Diz a palavra do Senhor, lá em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amados, esse é o momento para você quebrantar o seu coração, um momento para você sondar o seu coração naquilo que você tem feito, os caminhos que você tem andado, a forma que você tem vivido. É o momento de você refletir. E nesse momento você possa fechar os seus olhos, você possa buscar a face do Senhor. E esse é o momento porque o perdão de Deus está disponível a todos nós. O perdão do Senhor está disponível a todo aquele que se quebranta, que confessa. E assim, amados, você deixará de viver aquela vida miserável. Porque se você não confessar, se você não deixar o seu pecado, é assim que nós viveremos. Veremos mendigando, veremos passando por lutas e dificuldades. Mas saiba que o perdão de Deus ele está disponível. E o perdão do Senhor é Ele que vai sarar você. E é Ele que pode curar a sua vida. E assim você ser transformado, a sua vida toda transformada, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, quero fazer uma oração. Depois nós cantaremos uma canção. Senhor Deus amado Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, nesse momento, diante do seu altar. Diante, ó Deus, da sua presença. Nesse dia, ó Deus, em que celebramos, ó Deus, a sua morte, a sua ressurreição. Nós reconhecemos, ó Deus, todas as nossas falhas. Reconhecemos, Senhor, todos os nossos pecados. Tudo aquilo, Deus, que de fato, Deus, entendemos que tem desagradado ao Senhor. Mas eu te peço também, Deus, que sonda o nosso coração e nos revela, Deus. Porque muitas vezes temos pecado. E nem sequer sabemos, e nem sequer entendemos, ó Deus, aquilo que fazemos. Deus, revela o nosso coração, Deus, para que nós possamos ter a oportunidade, Deus, de mudar. Ter a oportunidade, Senhor, de sermos transformados, ó Deus. Porque nós queremos, ó Deus, por gratidão, não por merecimento. Porque o Senhor já pagou um alto preço por nós naquela cruz. Mas queremos viver uma vida, Deus, que expresse essa alegria, Deus, e essa gratidão que temos por aquilo que o Senhor fez. Por isso, Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados nessa noite. Perdoa as nossas transgressões. E que nós possamos, ó Deus, viver uma vida livre na sua presença, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que eu tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão
ser contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus, encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sou liberto por Jesus, posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Irmãos, nós temos ainda um recado sobre dízimos e ofertas. Queria passar a palavra ao nosso irmão Diácono Ascar. Irmãos, graça e paz. Quem não ouviu uma outra vez, nós estamos agora organizados, estamos abençoando não só os nossos irmãos dentro de casa, mas também alguns da cidade. Isso é muito legal. Então Deus tem nos dado o privilégio de conduzir a nossa igreja também num caminho social. E eu sou muito feliz de poder dar esse recado para vocês. Então vamos lá. Não precisa ser uma semana, tá? Sempre que vocês lembrarem de trazer alguma oferta de alimento, pode trazer. E agora nós temos uma novidade. Dependendo da cesta, dependendo da necessidade, a gente está também entregando algumas coisas que fazem parte de cuidados básicos, né? Detergente, sabonete, etc. Enfim. Ah, eu não lembrei. Não tem problema. O que acontece? Na conta da igreja, a gente montou um esquema de oferta. E deu muito certo. Então, o que a gente está fazendo? A gente tem muitos alimentos que nós já arrecadamos, tá? Nós já entregamos uma cesta, glória a Deus por isso. E um ponto importante sobre isso nós não divulgamos quem recebe a cesta, tá bom? Nós abençoamos quem recebe a cesta. Minha mão esquerda não precisa saber o que a minha direita faz, amém? A gente faz para o reino, ok? Então nós vamos disponibilizar a conta da igreja. Vocês vão ter um adesivo depois aí atrás da igreja. Ainda não está pronto, tá, gente? E toda vez que vocês quiserem ofertar para alimentos, é só colocar 5 centavos ou tirar 95 centavos. Se tiver 0,5 no final, vai ser direcionado especificamente para a oferta de alimentos, a gente montar a cesta básica e abençoar os irmãos que precisam. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe. Obrigado. Pode falar, Fê. Pode falar. Amém, amados. Vamos cantar mais uma canção. Aquele que ainda não ofertou, se você continue se dirigindo aqui, fazendo a sua oferta, vamos adorar ao Senhor. E depois dessa canção nós teremos um teatro das crianças, né? E nós vamos ver os nossos pequeninos aí louvando ao Senhor. Amém? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
buscamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Senhor, nós em tua presença adoramos, bendizemos o teu nome, Jesus. Porque de fato essa noite é uma noite especial, Deus. Porque aqui celebramos a vida em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então nós queremos bendizer e clamar ao Senhor, Deus. Esse lugar é teu. Toma o teu lugar sobre as nossas vidas. Enche, Deus, os nossos corações, Deus. Preenche cada espaço desse templo, cada pessoa neste lugar com a tua maravilhosa presença, Deus. Porque é o que mais nós desejamos nessa noite. Nós ansiamos por ti, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos ao Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje é um domingo especial e nós temos uma apresentação especial também, tá certo? Então eu peço para que os irmãos prestem atenção, porque as nossas crianças e pré-adolescentes vão apresentar aí uma cantata para todos nós. Oi meninas, tudo bem? Não poderia estar melhor. Hoje é Páscoa. Verdade. É dia de ganhar chocolate. Vocês já ganharam? Eu ganhei 5 ovos. 5? Nossa, e você vai dar conta de comer tudo isso? Pode dividir com a gente, né? Ai, ai, por isso que a Páscoa é tão boa. A gente come chocolate. Peraí. É sério isso que eu ouvi? Vocês estão dizendo que o sentido da Páscoa é chocolate? Se não é chocolate, é o que então? Por acaso você não gosta de ganhar chocolate? Claro que eu gosto, mas a Páscoa é muito mais do que isso. Calma, cara. Elas não sabem, mas eu vou dar um jeito de explicar. Mãe, pai, venham aqui contar qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Vocês querem saber qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Eu vou contar, mas em forma de música. Ouçam com atenção.
Eu posso imaginar seu rosto deformado por golpes violentos que levou. Há muito tempo atrás, no alto da colina, o amor do meu Senhor se revelou. Eu posso imaginar seu rosto deformado por golpes violentos que levou. Ele se tornou maldito em meu lugar. Toda minha culpa sobre si levou. Há muito tempo atrás. Vocês estão entendendo? Há muito tempo atrás, no alto da colina, o amor do meu Senhor se revelou. Eu posso imaginar seu rosto deformado por golpes violentos que levou. Muito tempo atrás, no alto da colina, o amor do meu Senhor se revelou. Eu posso imaginar seu rosto deformado por golpes violentos que levou. Ele se tornou maldito em meu lugar. Toda minha culpa sobre si levou. Há muito tempo atrás. Ah, agora eu entendi. Como eu não pensei nisso antes? Galera, precisamos contar para todo mundo. Vamos chamar, venham, venham.
Ninguém tem amor igual a esse. Deus deu seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E com morte de cruz. Sim, ele sofreu em nosso lugar. Mas nós temos uma boa notícia, uma notícia que traz esperança. O amor de Deus é tão grande, que Jesus morreu para nos salvar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E vivo está. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Com Jesus, como nosso Salvador, somos livres do pecado e temos esperança da vida eterna. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida das crianças, agradecendo também pelas irmãs que prepararam. Estenda suas mãos, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo, poder ver os nossos filhos, os teus filhos, Deus, aqui na frente, cantando, adorando ao Senhor. Ó Deus, tão pequenos, mas já com o coração, Deus, voltados para Ti. A nossa oração, Pai, é que assim seja. Ó Deus, que a igreja do Senhor continue crendo, continue cantando, professando essa verdade, Deus. Porque o Senhor vive, é porque a morte não pôde detê-lo, Deus, que nós cremos no amanhã. Nós cremos, ó Deus, num amanhã onde não haverá dor, choro, pranto. Nós cremos num amanhã cheio de esperança, onde haverá, Deus, a Tua presença de forma perfeita e completa. Esse é nosso anseio, Pai. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe, que nosso Senhor Jesus continue cuidando das nossas crianças, não é verdade? Irmãos, abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 16. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, nós temos o vídeo da nova série, para que você possa acompanhar.
amém. Uma feliz Páscoa, um feliz dia da ressurreição. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é isso que nós estamos celebrando aqui. É isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos aqui com os corações gratos e alegres. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós leremos dos versículos 1 ao versículo 15, do versículo 1 ao versículo 15. Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 15. Assim diz a palavra eterna e santa do nosso Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo. Aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram créditos ao que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Deus, pela Tua palavra, que venha ao nosso encontro nessa noite para nos encorajarmos, Deus, a crermos de fato e de verdade que o Senhor ressuscitou. E não apenas crermos, Deus, mas também vivermos por essa verdade. E cumprirmos a missão que o Senhor designou aos Teus discípulos. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho e anunciar que vivo o Senhor está. E esse é nosso anseio e desejo. No nome santo de Jesus, conduza-nos, Deus. Dá-nos a iluminação necessária para a compreensão. E assim, Deus, a prática, a vida com o Senhor. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Domingo dos domingos. Porque se nós não pensarmos assim, irmãos, que a Páscoa é o domingo dos domingos, nada mais faz sentido para nós e nem para a nossa fé. Quando nós olhamos para a história, para a tradição da vida cristã, nós vamos entender porque exatamente a Páscoa é o domingo dos domingos e porque nós celebramos os nossos cultos aos domingos. Porque foi naquele domingo que Jesus ressuscitou. Foi naquele domingo, logo bem cedo, pela manhã, que aquelas mulheres foram até aquele túmulo e viram e constataram que era verdade. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você que Jesus Cristo ressuscitou em um domingo. E desde então, nós temos chamado domingo de dia do Senhor. Não mais o sábado, mas o domingo. Não porque o domingo seja um dia mais importante da semana, mas porque esse domingo ele ganha destaque por conta da ressurreição do Senhor Jesus. Todos os dias são dias do Senhor. Mas na ressurreição de Cristo, a igreja começa a praticar e a viver. E é porque Cristo ressuscitou, que não apenas um domingo, mas todos os dias da nossa vida, todas as semanas da nossa vida, todos os anos da nossa vida, fazem sentido. Faz sentido apenas porque Ele ressuscitou, porque se não fosse aquele domingo da ressurreição,
todo o restante da nossa vida perderia o sabor. Todo o restante da nossa vida perderia o seu sentido, o seu propósito. Paulo diz isso quando escreve em 1 Coríntios, dizendo que se nós não cremos na ressurreição de Cristo, todo o resto do que nós cremos é uma filosofia vã, não passa apenas de uma filosofia. Porque se de fato, irmãos, Jesus era Deus, enquanto Deus e o Criador do universo, enquanto Deus que criou todas as coisas e detentor de todo o poder, de toda a vida, ele precisaria fundamentalmente vencer a morte. E esse Jesus, de fato, era Deus, porque a morte não pôde vencê-lo. O túmulo não pôde prendê-lo, porque se o salário do pecado é a morte, a palavra de Deus diz que o dom da vida, o dom gratuito de Deus, é vida, mais vida e vida eterna. Aquele que jamais pecou, irmãos, não pôde ser vencido pela morte. Então, não apenas o domingo está em jogo aqui, mas todo o resto, tudo está em jogo na história. Imagine você, aqueles homens e mulheres que deixaram tudo nas suas vidas para seguir Jesus. Imagine o drama daquela semana passando pela última ceia, do aprisionamento, do açoite, das cusparadas, da zombaria do seu Senhor Jesus pregado numa cruz. Imagina você, aqueles pescadores que abandonaram depois da maior pesca das suas vidas, depois do maior lucro de todas as suas vidas, eles ouviram o mestre, não se aguentaram, romperam suas redes e, diante da maior colheita das suas vidas, por assim dizer, Jesus olha e diz: larguem tudo, deixem tudo para trás e sigam-me. E eles fazem isso e seguem Jesus. Imagina você a história daquele homem, Levi, chamado Mateus, alguém que cobrava impostos, um funcionário público, com a aposentadoria garantida, com a estabilidade garantida, que de repente encontra com Jesus, e Jesus nem diz muita coisa para ele, nem tenta se desgastar para convencê-lo, apenas olha para ele e diz: segue-me. E ele abre mão de toda a sua estabilidade, do seu concurso público, e segue Jesus. Imagina você, aquela mulher, Maria Madalena, que diz o texto, que foi encontrada com 7 demônios, tendo após o seu encontro com Jesus, uma vida de libertação. Imagina todas as multidões que enxergavam a maneira como Jesus falava, dizendo que ele falava com uma autoridade, como jamais havia sido visto, que ninguém jamais havia visto alguém falando como ele. Imagine você ter visto Jesus, depois de ensinar, partir 5 pães, 2 peixinhos e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Imagina você, todas aquelas pessoas que foram curadas, que viviam em meia angústia, diante de uma iminente derrota. Imagina você dentro daquele barco, diante daquele evidente naufrágio, e de repente vem Jesus andando sobre as águas. E aquele homem diz: a tempestade, aquieta-te. E você mesmo vê as outras pessoas dizendo: quem é este? Que até o vento e o mar obedecem. Imagina que você viu tudo isso. Imagina que você fizesse parte daquele núcleo um pouco mais íntimo de Jesus, que ao se retirar um pouco para ter um momento de intimidade, sobe ao monte, subindo ao monte, vê Elias, Moisés, e de repente uma voz aparece dizendo: eis aí o meu filho amado, a este ouvi. Imagine tudo isso, mas de uma hora para outra, em uma sexta-feira, pegam esse Jesus, arrastam, humilham, cospem nele e o matam. Quando Jesus morreu naquela sexta-feira, eu creio que a esperança desses homens e mulheres, de muitos daqueles que estavam ali, morreu junto com Jesus. Muitos daqueles que se perguntavam nesse momento: será que de fato ele era quem ele disse? Será que de fato faz sentido continuar aqui? Porque na verdade, o que faria sentido era se ele tivesse chamado uma ordem de anjos celestiais e o livrasse. Porque assim a palavra de Deus diz. Porque talvez, irmãos, faria mais sentido pensar que ele tenha deixado
que tudo aquilo acontecesse para que chegasse no último minuto. Então ele mostrasse o seu poder sobre Roma, sobre os judeus, ele julgasse as nações, ele tomasse o trono como um Messias glorioso, guerreiro, que eles tanto esperavam. Mas não foi isso que aconteceu. Diante de tudo isso, aquele Jesus na cruz, no último minuto, ao invés de fazer um juízo sobre aquelas pessoas, ele abre os seus lábios e com seu último fôlego, ele não exerce palavras de juízo. Ele simplesmente diz palavras de perdão. Diante dos seus algozes, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, meus irmãos, que Deus é esse? Deuses não morrem. E como assim? O Salvador da humanidade, o mais aguardado, o mais esperado, ele não conseguiu salvar a si mesmo, como aquele bandido disse na cruz. Se tu és Deus, salva-te a ti mesmo. Certamente, irmãos, a esperança, Vitória, deu lugar à frustração. Talvez você tenha notado aqui, nesse texto, aquilo que é dito por aquele jovem: vai, avisa os discípulos, e avise Pedro. Pedro ganha um certo destaque aqui, porque um outro evangelho diz que Pedro, tendo recebido a notícia da morte de Jesus, ele volta para a sua antiga vida, ele abandona tudo, 3 anos e meio de caminhada, de intimidade, e vai pescar. Talvez o coração de Pedro dizia a si mesmo: eu segui, eu lutei, eu neguei, me arrependi, mas agora não sei de mais nada, eu volto a pescar. Irmãos, é com esse espírito que Marcos quer trazer o fim da história de Jesus, com a ideia de que realmente foi frustrante, porque se a sexta-feira trouxe decepção e angústia, o sábado trouxe um silêncio que foi quase ensurdecedor. Conhecendo um pouco a história, você sabe que na tradição judaica o sábado não era permitido trabalhar. E Jesus morre, então às 3 horas da tarde ele é crucificado, o sol se põe e os judeus não podem mais se deslocar de uma distância grande, eles não podem mais fazer nada, e o sábado inteiro eles precisam aguardar para cumprir o Shabá. E essas mulheres, irmãos, que são citadas aqui, 3 mais especificamente, elas não veem a hora de visitar Jesus. Quem sabe numa angústia de poder vê-lo novamente e acreditar, porque aquilo não fazia sentido. Nós precisamos preparar o corpo dele. Nós precisamos prestar uma última homenagem, nós precisamos comprar os aromas, as especiarias, para dar a ele pelo menos dignidade nessa hora. E elas então, irmãos, elas vão, e o versículo 1 diz: e quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, cumprindo a tradição. No primeiro dia da semana, num domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigem ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem é que removerá para nós a pedra daquele sepulcro? Irmãos, o primeiro movimento de 4 que nós veremos nesse texto aqui, é um movimento que mostra uma certa insanidade dessas mulheres. Não está funcionando. Foi? Foi. Que mostra uma certa insanidade. Por que insanidade? Porque aquilo que essas mulheres se propõem a fazer não faz sentido algum. Como assim elas vão ao sepulcro? Como assim, diante de tudo que eles estavam vivendo, elas querem ungir o corpo de Jesus, sendo que, chegando lá, a pedra já tinha sido removida. Jesus era um morto político. Ele havia gerado revolta, comoção em todo Israel. Nós estamos estudando a história de Atos, vendo como há um conflito de interesse entre judeus e políticos. Por isso não era de interesse dos romanos que o corpo de Jesus pudesse ser removido, roubado. Eles colocam turnos de 3 em 3 horas, com 4 guardas por turnos, para guardar aquele túmulo. Então, irmãos, de repente, aqueles guardas dormem, acordam, e quando acordam, a pedra foi removida.
E pela pedra ter sido removida, eles são levados a prestar conta, a falar o que aconteceu. E como é que aquele Jesus saiu dali? Como pode? Aquilo estava selado. O selo não foi rompido, mas a pedra foi removida. Não faz sentido mais. Não faz sentido, irmãos. Assim como não faz sentido aquelas mulheres se dirigirem sem a certeza de que poderiam ver Jesus mais uma vez. Não faz sentido elas pensarem, a insanidade, acharem, por conta de toda aquela situação, que alguém abriria, removeria o selo, se comprometeria com Roma. Mas é isso que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Quando nós somos tomados pela dor, pelo luto, e quem sabe você já enfrentou situações que suas atitudes não eram coerentes, em que suas atitudes não faziam sentido. Porque a dor, ela tem esse poder, ela nos desconecta daquilo que é fato. A aflição, o luto, a angústia nos levam a questionar os céus como jamais nós questionaríamos. Nós estamos, Juninho, diante de um diagnóstico inesperado, diante de uma perda trágica. Você olha para os céus e diz, o que está acontecendo? Deus, isso aqui não é justo. Por que isso? Deus, por que comigo? Por que com alguém que eu amo? E aí nós somos levados e tentados a tomar atitudes que são incoerentes. Como aquilo que nós cremos, são incoerentes com a razão. Se você pensar no que você crê, você vê que não há coerência nenhuma com a razão. Mas não há só esse movimento. Há um segundo movimento a partir do versículo 4. Porque quando elas vão verificar, elas veem que a pedra era muito grande, que a pedra havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, que olha para elas e diz, não fiquem amedrontadas, não tenham medo. O texto não diz, mas possivelmente aqui é um anjo. E o anjo afirma, não tenham medo. Se vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele não está mais aqui. Vejam o lugar onde ele foi posto. Vão, voltem, digam aos discípulos que ele ressuscitou. Veja o lugar onde havia posto. Ele não está aqui. Mas olha o versículo seguinte. Tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E elas fazem exatamente o oposto. Elas não vão, elas não dizem. Se o primeiro movimento é um movimento de insanidade, o segundo movimento é o do esquecimento. Sabe por quê? Porque Jesus tinha dito isso para eles. Jesus já tinha avisado, ele já havia dito que haveria de acontecer. Ele já tinha dito aos discípulos, olha, eu vou para Jerusalém, lá eu serei preso, lá eu irei morrer, eu estou em direção à morte, mas a morte não irá me deter, porque eu vou no terceiro dia ressurgir, ressuscitar. Jesus havia dito, segundo o relato de João, ele diz, eu vou, mas eu volto. Eu não quero que vocês fiquem tristes, eu quero que a alegria de vocês seja completa. Eu quero que vocês entendam que eu vou e vou preparar, Gustavo, um lugar para vocês, mas não deixarei vocês órfãos. Com vocês ficará o Consolador, aquele que não falará de si, mas apontará para vocês toda a verdade. Isso é, irmãos, apontará para nós Cristo como direção, porque Ele é a única verdade, Ele é o único caminho, Ele é aquele que pode nos dar a vida. Então parece que por vezes nas nossas vidas, basta nos lembrarmos daquilo que Jesus já disse. Seria totalmente diferente se seus discípulos, irmãos, estivessem fundamentados na palavra de Deus. Sim, os discípulos não estão fundamentados na palavra de Deus. Por vezes, assim como nós naquele momento, eles estavam tateando, tentando discernir o momento, tentando descobrir se aquilo de fato fazia sentido ou não. Não sei se você se lembra, mas num outro evangelho também, certa vez, depois já de terem caminhado por 3 anos, um dos discípulos teve coragem suficiente para virar a Jesus e dizer, mostra-nos o Pai. Então Jesus vira para ele e fala assim, vocês estão há tanto tempo comigo e vocês ainda não conhecem, não entenderam. Vocês caminham comigo, me viram, porque quem vê o Pai vê a mim, e quem vê a mim, vê o Pai. E às vezes, irmãos, parece que a gente esquece o que Jesus falou. E quando a gente esquece o que Jesus falou, nós somos tomados pelo pavor. Nós somos tomados pelo medo. Nós somos tomados pela angústia, pela ansiedade. Nós nos esquecemos das promessas. Nós nos esquecemos da certeza de que esse mundo vai ter um fim.
de que Cristo Jesus já venceu o mundo, por mais difícil que esteja, que pareça, por mais que a tua luta, ela parece que não vai ter um fim. Em Cristo Jesus nós sabemos que ela vai ter um fim. Então, bastava eles olharem para trás e se lembrarem daquilo que por poucos dias haviam ouvido de Jesus. Jesus tinha dito para eles, mas mais do que Jesus, todos os profetas já haviam profetizado acerca de Jesus. Isaías havia proclamado sobre o servo sofredor, estava na cara. Então, esse segundo movimento tem a ver com lembrar das palavras de Jesus. Muitas vezes, quando tomados pelas nossas aflições, nós não sabemos o que fazer. E aí nós perguntamos, qual será o conselho da palavra de Deus? Lembre-se daquilo que Jesus falou. Lembre-se daquilo que Jesus prometeu. Está tudo aqui. O que Ele pensa sobre você, como Ele te ama, o resgate da humanidade. Páscoa, meus irmãos, é o núcleo do Evangelho. Evangelho significa boa notícia. E Páscoa é a confirmação, é a consolidação. Porque Páscoa é a certeza de que Ele vive. Mas há também um terceiro movimento na Páscoa. E existe um movimento da incredulidade dos discípulos. Veja que interessante. Jesus aparece a Maria Madalena, mas o texto vai dizer que ele aparece a outros 2 homens. Esses homens são aqueles que são citados no livro de Lucas, no caminho de Emaús. E talvez você se lembre da história contada por Lucas. Ele vai dizer que 2 homens estavam retornando, caminhando, saindo de um lugar, indo para o outro, cabisbaixo, indo em direção a Emaús. Então Jesus aproxima-se, e eles não conseguem perceber quem está diante deles. E Jesus vê aqueles homens tristes, caminhando, e Jesus pergunta, o que aconteceu? Por que vocês estão tão abatidos, tão tristes? Então aqueles homens respondem a Jesus, é você o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Então aqueles homens rasgam o coração. Eles falam, estava aí um tal de Jesus, varão profeta, homem com muita autoridade, parecia que ele era o Messias prometido, mas esse homem foi morto, já é o 3º dia e nada. Então Jesus olha para aqueles 2 moços e diz, ó nécios, vocês são loucos. E a Bíblia diz que de Moisés até os seus dias, Jesus começa a ensinar eles a palavra de Deus. Imagina Jesus pregando. Como é gostoso nós ouvirmos a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, nós encontrarmos em cada texto, em cada livro, aquela aplicação mostrando para nós quem é Jesus em toda a Escritura. Mas agora você imagina o próprio Cristo dizendo para você. Cristo dizendo, sabe aquele cordeiro? Então era eu. Sabe quando o povo foi liberto? Então foi por minha causa. Aquilo apontava para mim. Lá em Êxodo, quando é dito, passe o sangue do cordeiro nos umbrais, aquilo apontava para mim. Era sobre mim. Era sobre mim. Irmãos, imagina essa situação. Imagina esse sermão de Jesus, ele dizendo àqueles discípulos, eu sou aquele qual todos haviam profetizado. Mas eles não creram. Eles voltaram, contaram aos demais, como o texto diz para nós. E tem até uma turma aí falando que ele ressuscitou, que ele apareceu para algumas mulheres. Isso era a fala deles. Uma fala que reflete, que faz uma síntese de tudo aquilo que os discípulos estavam vivendo. A frustração, ao ponto de eles falarem, tem até uma turma falando. Dizem que algumas mulheres o viram, mas mesmo assim, eles estavam incrédulos. Eles não estavam acreditando. Mas Jesus, irmãos, ele usa aquela expectativa messiânica para falar aos discípulos o que havia acontecido. Por isso, nós precisamos entender, irmãos. Quando Jesus ensinou aquele sermão, Jesus estava dizendo para os discípulos, Deus nunca perde o controle da história.
Eu tinha dito para vocês, vocês são loucos porque vocês não acreditaram. E foi no partir do pão que os olhos daqueles discípulos foram abertos. Então eles entenderam e aquela incredulidade deixou. E a Bíblia diz que esses dois discípulos, naquele mesmo instante, indo em direção, eles haviam parado porque o caminho era inseguro. Mas diante de Jesus, da promessa de Jesus, da ressurreição de Cristo, eles ignoram completamente toda a insegurança e retornam para Jerusalém para contar aos demais. Por isso, irmãos, eu e você muitas vezes precisamos tomar cuidado, porque em vários momentos nós temos um lapso temporal e nós nos esquecemos que Deus continua no controle. Se você se pergunta, quando é que eu me torno um incrédulo? É quando você deixa de acreditar que Deus tem o controle da sua história. É quando você deixa de acreditar que Deus está no controle da história da humanidade. Crendo ou não, é o Senhor da história. Crendo ou não, é Ele que governa todas as coisas. Você é incrédulo quando você duvida da soberania de Deus. Quando nós deixamos, mesmo que por um minuto, de pensar que Ele detém a minha vida, a sua vida, a nossa família, tudo, os nossos sonhos, os nossos projetos, em suas mãos. É aí, Cacá, quando nós nos tornamos incrédulos, quando nós nos esquecemos que Ele morreu, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que através da sua entrega, tudo para nós agora faz sentido. Tudo na nossa vida ganhou um propósito. E nesse texto o anjo diz às mulheres, ele dá um ordenamento, que é o mais repetido em todas as escrituras. Ele diz, não temas, paz seja convosco. Por diversos textos nós vamos encontrar, por várias razões óbvias, que Deus vai trazer essa palavra de afirmação ao meu e ao seu coração. Não temas, Páscoa é sobre isso. É ter essa segurança, não há o que temer, porque é certo que o que Ele disse era verdade, então creia, Ele ressuscitou, e porque Ele está vivo, não temas, Mateus, é passar. Não temas, porque um dia Ele vai voltar, e o que é a Páscoa? A Páscoa é exatamente isso, meus irmãos. É o Cristo ressurreto, é aquele que venceu o pecado e a morte, olhando nos meus e nos seus olhos e dizendo, não há mais razões, Júlia, para temer. Não há mais razões pelas quais você deve se comprometer. Porque eu já venci o mundo. Então se você está inquieto, se você está aflito, se você está angustiado, se você está em estado ansioso, se você tem sido marcado por dores e pelos traumas da vida, eu quero dizer para você, não temas. Ele está vivo. Ele não morreu. Jesus Cristo está olhando para você e olhando para mim e dizendo, não há razão para vocês terem medo. Sejam abraçados pela minha paz. Paz seja com vocês. A minha paz eu vos dou. Não temas. Isso é o que nos leva para o quarto movimento e último desse texto. E não apenas passando pela incredulidade. A Páscoa também, ela é um lembrete da nossa missão. Porque se é verdade que a Páscoa é a celebração da vida, é a celebração da ressurreição, é a celebração daquilo que Cristo fez por nós no Calvário, a Páscoa é também aquilo que Cristo quer fazer através de nós. Por isso, após de tudo isso, Ele vai até os discípulos e diz, ide por todo o mundo, pregue o Evangelho. É por isso também que nós celebramos a Páscoa. Porque o mesmo Cristo que morre e ressuscita é o mesmo Cristo que nos chama e nos envia. E nós devemos ir por todo mundo, proclamando e dizendo ao mundo. O que é que nós devemos fazer? Dizer a todo mundo. Fazer o que de certa forma muitos de vocês fizeram hoje nas redes sociais. Talvez em uma pequena porção, em uma fração pequena, postando nas suas redes sociais, Ele vive. É isso que nós precisamos fazer, Rodrigo. Proclamar ao mundo inteiro, porque há uma notícia maravilhosa em nossas mãos. Há uma notícia que só nós temos e nós cremos, e nós não podemos ocultar. Os discípulos certas vezes questionados, eles disseram, como nós não haveremos de dizer aquilo que vimos e cremos? Por isso, irmãos, nós precisamos entender que o último movimento desse texto é a missão da igreja. O que nós estamos dizendo? O que nós estamos proclamando? Você crê que você recebeu a melhor notícia de todas?
Você crê que esse dia é um dia que nos faz lembrar, não apenas que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, mas nós também fomos comissionados, enviados a proclamar ao mundo que tem vivido uma convulsão de ansiedade, ao mundo que está cada vez mais depressivo, necessitando daquela alegria inconstitucional, daquela alegria que não é circunstancial. Ou você está simplesmente vindo para a igreja para requerer os seus direitos, para pedir a Deus as suas bênçãos. Ou você vem aqui, irmãos, e entende o Evangelho. Porque Páscoa é sobre o que Jesus fez por nós, mas também é sobre aquilo que Ele quer fazer através de nós. Essa é a pedagogia da Páscoa. Cristo ressuscitou para te dar vida. Mas em Efésios a palavra de Deus diz que essa vida, quem recebeu desde antes da fundação do mundo, recebeu ela com um propósito: realizar as obras do Senhor. Se você é crente, é cristão, se você celebra hoje, se você postou nas suas redes sociais, se você mandou no WhatsApp para alguém, Feliz Páscoa, Ele vive, você tem o dever de todos os dias continuar proclamando essa mensagem. Há muita gente ainda que precisa entender que o sangue do Cordeiro foi derramado sobre o madeiro para que ela pudesse ganhar aquela vida, para que ela pudesse receber dele a vida. Páscoa significa passagem, passagem da morte para a vida. Nós passamos em Cristo Jesus da morte para a vida. Então, eu repito, Páscoa diz respeito ao que Jesus fez por nós, mas também diz respeito daquilo que Ele quer fazer através de nós. E a palavra de Deus, nessa noite, diz para vocês: vão pelo mundo, por todo o mundo, preguem a boa notícia, que a boa notícia é essa: Jesus vive. Vive para quem? Para todas as pessoas. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque essa é a nossa verdade, Deus. A verdade de que nós somos comprados pelo Teu sangue, pelo precioso sangue do Senhor, que escorreu naquele madeiro, Deus, para mostrar a nós o peso do nosso pecado, o quanto nós somos falhos, Deus, mas também para nos lembrar, Deus, o tamanho do Teu amor, a grandeza da Tua graça. E é diante dessa verdade, Deus, que nós queremos nos colocar em pé e proclamar e cantar, Deus, bem forte, para que o mundo inteiro possa ouvir que o Senhor vive, Deus. E é somente porque o Senhor vive que há uma esperança para amanhã. É somente porque o Senhor vive que nós podemos crer. Ó Deus, podemos crer que diante do mundo de tantas injustiças há uma doce esperança. Diante de um mundo, Deus, tão deprimido e triste, há uma doce esperança. Diante de tantas coisas negativas, Deus, corrupções, mortes, guerras, a ressurreição de Cristo, naquele domingo pela manhã, Deus, por aquele sepulcro aberto, nasceu uma esperança, floresceu uma esperança. E hoje, Deus, é por essa esperança que nós estamos aqui, certos, Deus, de que o Senhor vive. Amém. Coloque-se em pé, vamos louvar o Senhor com essa canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque está nas mãos do meu Jesus, que vive.
mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória, o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bem, irmãos, quero ler para que toda a igreja ouça Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Irmãos, ceia é o nosso momento de Páscoa. Não sei se você sabe, mas a Páscoa dos judeus, ela é celebrada e há um mandamento para que ela fosse celebrada perpetuamente, para que eles sempre se lembrassem da passagem de quando Deus os livrou do Egito. Mas na última ceia de Jesus, Jesus substitui a Páscoa judaica para a Páscoa cristã, aonde ele pega o pão e, pegando o pão, ele diz: esse é o meu corpo. Não é mais um animal, não é mais um cordeiro, mas sou eu que serei entregue por vocês. Será o meu corpo que será despedaçado, será o meu corpo que será moído, para que vocês sejam salvos. Então, Jesus pega o cálice e, erguendo, dando graças, diz: esse é o sangue da nova aliança. E aqui, irmãos, a palavra nova, ela não tem o
de algo que nunca existiu, mas de algo que foi ressignificado, refeito. É Jesus dizendo agora: a administração, ela não é mais de um povo, de uma nação, mas ela é de mim, ela é por mim, porque a salvação, ela é por intermédio de mim, porque é o meu sangue será derramado em favor de muitos, mas não de todos, daqueles que o Pai comprou. Nós somos esse povo, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Se você entende, irmãos, quero convidar os presbíteros para se juntarem a mim, aqui na mesa. Se você entende, irmãos, o que é o sacrifício de Cristo, o porquê o nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue naquela cruz, se você entende que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, se você entende que Jesus é o pão da vida, se você